teve alguns fatos interessantes depois da morte do Alexandre. Um fato que é um tanto quanto místico, inusitado, bastante inusitado, que na época foi falado, mas eu vi que juridicamente não deveria ser dado valor, porque poderiam alegar que tinha um desespero do Ministério Público, querendo condenar e tal. Mas um fato que eu acho que é interessante para contar é o fato de que, depois da morte do Alexandre, um dia depois da morte do Alexandre, o presidente do Tribunal de Justiça me liga e me pede para ir lá com urgência. Eu parti para o tribunal. Cheguei lá, ele virou para mim e falou assim: Carlos Eduardo, olha essa carta aqui. Uma carta registrada em cartório, que foi mandada para o tribunal uma semana antes da morte do Alexandre, falando para o presidente do tribunal: senhor presidente, tome providência pela segurança do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que ele vai ser executado a mando de fulano, 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 citava 7 nomes. Uma semana antes da morte do Alexandre, o presidente do tribunal só abriu um dia depois da morte. E o cara se identificava: eu sou vidente e tal. Um vidente. Juscelino Nóbrega da Luz. Sou de Minas Gerais, dando endereço, a carta registrada em cartório. Bem, o presidente me trouxe aquilo. Eu falei: bem, presidente, das duas, uma. Eu não acredito muito nessa coisa de vidência, mas também respeito, sei lá. Falei: às vezes ele é um vidente, ou esse cara sabia da morte através de outra pessoa e quis informar para tentar evitar. O que eu fiz? Falei: presidente, passa essa carta para a polícia investigar. A polícia capixaba foi a Minas Gerais, chegou na cidade do cara. Antes de falar com ele, foi o delegado da cidade, saber da cidade, do delegado da cidade, da autoridade, quem era o cara. O delegado falou: olha, vem gente do Brasil inteiro aqui atrás das cartas dele, ele é vidente mesmo, ele registra as cartas todas no cartório, o cartório é sério. Então a polícia foi investigar, a carta realmente estava registrada no cartório. E, ou seja, o cara era um vidente. Assim, até que prove o contrário. Agora, a gente também não teve a prova da fraude, de onde ele soube da informação. Sim. Então é uma coisa que chamou muita atenção. Mas aqueles nomes que ele citava estavam de fato envolvidos? Vocês já estavam... Por exemplo, dando um exemplo bastante objetivo, ele falava que antes da morte do Alexandre, que o Lombrigão ia participar da morte. Eu nunca tinha ouvido falar em Lombrigão. Nunca tinha ouvido falar em Lombrigão. Então eram nomes novos na história. Ele falava o nome de todos os que foram condenados por terem participado como executores intermediários da morte. Deu o nome de todos, inclusive dos policiais. Falava do Coronel Ferreira, etc., que foi condenado, né? E isso uma semana antes da morte. Ou seja, esse cara realmente é considerado um vidente. A gente viu que ele tem um site, inclusive, onde ele coloca as previsões dele hoje. Ele já teve documentário da televisão japonesa contra ele, porque ele fez uma previsão do tsunami lá no Haiti e 2 anos antes mandou para o governo haitiano a previsão. Eles não acreditaram. Depois disso, parece que ele foi como se tivesse sido contratado pelo governo para fazer previsões. Então, assim, é um cara que é interessante, mas só que, juridicamente, eu falei, não tem como usar isso. Não tem como usar. Inclusive, ele me ligou uma vez para o meu gabinete, e durante o processo da morte do Alexandre, que eu estava fazendo a instrução, ele me ligou e falou quem era. Eu falei, e aí? Não, doutor Carlos Eduardo, estou ligando para o senhor, porque tem mais nomes que vieram para mim, fulano e fulano. E eram nomes que a gente tinha na investigação. Aí eu falei, mas ele, não, pode prender que eles estão envolvidos também. Eu falei, não, mas não é assim. Eu falei, onde estão as provas? Eu falei, me dá as provas. Fala onde estão as provas, para ir atrás das provas. Não, mas não tem, eu só sei que são eles. Eu falei, então não posso fazer nada e tal. Ou seja... Sua visão tem que ter a visão das provas. Mas, por mais que isso não tenha sido considerado no processo, é algo inexplicável. Inexplicável. Né? Assim, não foi provada a fraude, não foi provada a má-fé dele, não foi provado o envolvimento dele com ninguém ligado ao crime. E isso estava nos autos do processo e fica a vida inteira essa história, a gente pensando, que diabo foi isso? Nossa!